tempo que o Senhor nos traz mais uma vez. Toda vez que venho, confesso, vou confessar algo bem íntimo. Só falta dar piriri, o resto, misericórdia. Eu acho que se eu obedecer a palavra na semana passada e ainda assim o pastor confiar nesse púlpito, eu vou ter o mesmo sentimento. Mas eu amo a Deus por tudo, por Ele confiar em nós, a Sua palavra, tudo aquilo que Ele tem dado a cada um de nós, cada um na sua medida. Antes mesmo do pastor convidar, o Senhor trouxe uma palavra que ergueu fortemente no meu coração. Eu não sabia onde esvaziar. Às vezes a gente pega algumas pessoas para Cristo literal, né? E aproveita. Mas não consegui pegar ninguém. E o pastor assim confiou e eu disse: Senhor, é para a igreja, é para mim e para a igreja. Eu gostaria de ler com vocês, se você estiver com a sua Bíblia aí em mãos, se você puder abri-la, em Gênesis, capítulo 22. Gênesis, capítulo 22. Eu não sei como está o título aí da sua Bíblia. Está Abraão é provado. Outros está dizendo o sacrifício de Abraão ao Senhor, ao Deus de Israel. Você encontrou? Amém? Nós vamos ler todo o texto. Diz assim: depois dessas coisas, provou Deus a Abraão, dizendo-lhe: Abraão. E este respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, aguardou seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaque, seu filho, tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. Disse Abraão a seus servos: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos a vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a pôs sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então disse Isaque a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui. Meu filho, perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Amém? Queridos, essa palavra ela é tão gloriosa. Eu sempre escutei a respeito desse texto, ela como uma revelação. E não é só uma revelação. Essa palavra traz um testemunho para este povo, para este tempo. E com esse testemunho a gente pode aprender muita coisa. Nós estamos em dias difíceis, nas quais nós não conseguimos reunir muito tempo para a palavra, para assim nos debruçarmos dela e aprendermos e tirarmos muita coisa, além de muitas revelações, testemunhos, coisas que nós podemos trazer para a nossa vida e alinharmos para podermos alcançar tudo aquilo que desejamos do Senhor. Se nós olharmos para este texto, a palavra diz assim: depois dessas coisas provou Deus a Abraão. Eu pergunto assim:
quando a gente diz assim, Deus prova a quem Ele ama, Ele diz assim, quem Ele tem compromisso. Deus chamou Abraão e Ele disse, eis-me aqui, posicionamento. Deus escolheu por quê? Porque via um homem temente a Deus. Deus viu um homem pronto. Deus não chama a qualquer um. Deus não confia nada a qualquer pessoa. Quando eu digo pessoa, pessoas não comprometidas, pessoas que não têm responsabilidade com o serviço de Deus. Confiou Deus a Abraão a convidá-lo, a chamá-lo, e ele estava pronto. Ele estava ouvindo a sua voz. Quando nós estamos dispersos, nós não ouvimos a voz do Senhor. Quando o anjo apareceu e disse, Abraão, ele disse, eis-me aqui. Nós temos que estar sempre prontos, atentos à voz do Senhor. Onde quer que estejamos, nós temos que estar atentos à sua voz. Para este fim, o Senhor o chamou e Ele confiou a Abraão algo tremendo, dizendo assim, toma o teu filho, o teu único filho. Ele falou assim, aquilo que te custa. A palavra diz que o Senhor sonda os nossos corações, Ele esquadrinha, Ele sabe tudo a nosso respeito, na sua presciência, Ele sabe tudo a nosso respeito. Sabendo a respeito de quem Ele criou o seu filho, Abraão, Ele lhe confiou uma responsabilidade tremenda. Ele já sabia lá na frente, por quem Ele é, o imutável, onisciente, onipresente, onipotente. Deus já sabia a respeito de Abraão, por isso o chamou. Separou para tal serviço de sacrifício, e não somente de sacrifício, de provação. Sermos cristãos não quer dizer que nós vamos desfrutar só das coisas boas. É importante termos a palavra de conhecimento para que quando Ele nos convida para tal propósito, para tal serviço, para cumprirmos aquilo que está no seu coração, se nós temos a palavra de conhecimento, nós não titubeamos em nenhum pensamento, nós estaremos sempre prontos, ainda que a nossa alma venha conflitar com o nosso espírito. Ao contrário de que se fosse eu e você, talvez eu e não você, quando Deus nos chama e Ele começa a descorrer aquilo que Ele quer para nós, a gente se assusta. Não era para nós nos comportarmos assim. Não foi o caso de Abraão. Ele se atentou para que o anjo estava falando. E ele disse, toma o teu único filho, a quem amas. Mateus no capítulo 6 e 21 diz assim, onde está o teu tesouro? Onde está o teu tesouro? Aí está o teu coração. É lá onde está a sua alma, o seu ser. É onde você tem todo o cuidado de zelar, porque você ama, o seu coração está inclinado nisso. A palavra diz assim, que o Senhor que esquadrinhou, que sabe tudo a respeito de Abraão, falou a ele, é o teu filho Isaque, a quem amas. Para Abraão foi Isaque, a quem o Senhor pediu. Se fôssemos para nós, talvez quem é mãe, quem é pai, também diria que é o seu filho. Mas a palavra diz onde está o teu coração. Às vezes você ama o seu filho,
verbalmente falamos, mas quando Deus nos coloca em certa situação, Ele sabe onde está o seu coração inclinado e nós nos revelamos onde está o nosso coração, onde é o nosso maior tesouro. Você quer ter vou dar uma conotação. Quando isso ocorre, quando nós nos surpreendemos com aquilo que o Senhor nos pede. Se você perguntar para uma pessoa que depende do trabalho para trazer o sustento para dentro de casa, se hoje o Senhor nos pedir o nosso trabalho, seja quanto você ganhar, 5 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil, 2 mil, um salário mínimo, não importa. Se hoje o Senhor pedir, o que você vai? Ele não faria isso comigo? Porque Ele sabe que é o meu sustento. E Ele pode pedir, sabendo onde está a inclinação do nosso coração. Por que você diz isso, Lânia? Quando o Senhor me provou, antes mesmo Ele me mostrou o que Ele faria comigo, assim como fez com Abraão. Tomou o seu filho. E eu pensei também, assim como Abraão, que o meu maior tesouro, o fato de amar não quer dizer que é o seu maior tesouro. Vou repetir. O fato de nós dissermos uns aos outros, aos filhos, pais e filhos, filhos aos pais, não quer dizer que este é o seu maior tesouro. Porque quando o Senhor se manifestou a mim, eu disse: Pai, a minha vida é do Senhor. E Ele me mostrou em sonhos, e Ele se manifesta a cada um de vocês naquilo que vós sois, o que vocês conseguem atrair, o que vocês são receptivos à palavra. Eu tenho uma facilidade em sonhos, e Ele falou através do sonho comigo. Ele disse que eu ia passar por um processo de entrega, de provação. E onde foi a minha mente? Ele faria tudo, mexeria na minha casa, em todas as áreas da minha vida. Mas se tem uma coisa que o Senhor não faria comigo, essa foi o meu pensamento. Ele não mexeria na minha vida financeira. E por aquilo que eu estava passando, uma pessoa ainda disse assim para mim: eu não sei como você está. Eu disse: amando o Senhor sobre mim. E eu pensei comigo, Ele não vai mexer naquilo que me custa, porque ali eu não terei o pão, mas Ele é a provisão do pão. Quando Ele nos pede, Ele diz assim: eu provejo todas as coisas. Então eu achei que Ele não ia mexer. Mas assim, em obediência, eu entendi o seu propósito. A palavra de conhecimento, ela vem num dia mau, para que eu e você venhamos manifestar e crer que Ele provê todas as coisas. Para Abraão, o Senhor disse assim: toma o teu filho, o teu único filho a quem amas, vai para a terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto. Quando nós entregamos aquilo que nos custa, o Senhor nos respalda. Eu vou repetir. Quando nós, na motivação correta diante de Deus, com a palavra de conhecimento, não hesitamos a sua vontade, Ele nos respalda. Por que você diz isso, Lani? Porque Ele fez isso comigo. A tua fidelidade ao Senhor se estendeu a mim no chamado, na convocação.
tem mais vida. Aleluia. O posicionamento e a prática é importantíssimo. Eu conheci pessoas no curso bíblico que o Senhor me trouxe há 2 anos. Eu vi professores renomados, cheios do Espírito Santo, mas que tiveram chamado, o Senhor chamou para prová-los. E eles demoraram meses ou anos a responder à vontade de Deus, a viver a vontade de Deus. Ao contrário de Abraão, a palavra nos diz que ele ouviu a voz, ele estava atento. Ele ouviu a mensagem do anjo naquilo que ele precisaria para levar em sacrifício. Ele atentou para o lugar. No versículo 3, nós vamos ver que ele logo teve uma atitude. Ouvir, posicionar e ter atitude. Quanto mais demorarmos, o processo é longo e é mais doído. Lembra do povo no deserto? Abraão atentou ao chamado, aquilo que o Senhor confiara a ele. E a palavra diz assim: levantou-se Abraão, tomou o menino, porque ele disse que o menino seria levado para o holocausto. Aí o Senhor me chamou a atenção nesse versículo. Ele estava pronto, então ele se preocupou de levar tudo aquilo que fazia parte da edificação do holocausto. O que Deus havia pedido para ele, o menino. Mas ele se fez estar não somente da oferta, que era seu filho a quem amava, mas ele escolheu para estar com ele 2 servos. E aí o Senhor chamou a atenção. Se nós voltarmos no início do texto, Deus em algum momento pediu para que ele levasse mais alguém além da oferta, que era seu filho? Não. Eu acredito que por ele entender todo o ritual de sacrifício de entrega, ele não escolheu 2 servos comuns a quem ele servia. Eu acredito que ele escolheu 2 servos comprometidos. E o Senhor fala nesta noite aos nossos corações, no chamado, no vosso chamado, no nosso chamado, a quem nós confiamos aquilo que Deus tem chamado a nós para nos ajudarmos em oração, em jejum, a interceder por nós, ajudando assim, motivando-nos na entrega, no sacrifício. Seja qual for a conotação, seja a provação, seja a tribulação, aquilo que nós mesmos trouxemos, não foi o Senhor que colocou. Quem nós confiamos? Quem são os nossos amigos? Quem são as pessoas que estão ao nosso lado? Na hora de caminharmos e entregarmos aquilo que o Senhor nos pediu, nos confiou. Dependendo de quem nós temos ao nosso lado, confiamos no que o Senhor falou, ele vai te desmotivar. Amiga, amigo, não sei se isso é Deus, não, ele não faria tal coisa, ele não te pediria algo tão forte. Dependendo de que nós convidamos para ser participante do chamado, nos tira do foco do objetivo, leva-nos não no caminho estreito, apertado, difícil, mas nos leva para o altar. Deus não falou para levar, Deus só falou o menino no sacrifício. Por que a lei de Deus não falou? Porque cabe a mim e a você saber
e vai dizer para você: não é para a morte, é para a vida. Você não sairá da mesma forma que você vai pegar em Deus esse propósito. Eu quero ver você em triunfo, em glória. É essa palavra de motivação que você terá, dependendo de quem você escolher para estar nesse propósito, no chamado de Deus, na escolha. Por que você está enfatizando isso? Porque o Senhor me chamou a atenção a dizer isso nesta noite. Sabe quantas pessoas, o corpo de Cristo, muitas pessoas do corpo de Cristo, está como Paulo falou, fraco, doente, dormindo, porque tem se feito estar com pessoas erradas. Na entrega, na dedicação, no zelo, no serviço, você tem que se fazer acompanhar de quem pega a palavra e a manifesta. Aleluia. Sendo o contrário disso, é morte espiritual. Aleluia. Abraão saiu, partiu para o sacrifício, para o holocausto. O Senhor não dera tudo a ele, a revelação. Isso me chamou a atenção. O Senhor muitas das vezes traz algo para nós, mas não dá o fim, para nós não nos perdermos. Vou repetir. Tem coisas que o Senhor traz a nós, mas não traz na sua totalidade a revelação para nós não nos perdermos. Ele disse: toma o teu filho, vai para as terras de Moriá, e eu me mostrarei a montanha nas quais edificarão o holocausto. E a palavra diz que ele, em temor e obediência, se preparou. Tem um versículo que diz assim, Provérbios no capítulo 8, 17. Eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam. Aleluia. O que acontece? O acharão. Ouvir a voz do Senhor no chamado é se prontificar, se posicionar. E ele foi pela madrugada se preparar. Aleluia. Tomou os dois servos, tomou o menino, preparou tudo. A lenha, ao bardão, o jumento, selou o jumento para carregar. 3 dias depois, ao terceiro dia, levantou ele os olhos aos céus e contemplou no lugar. Deus já mostrou. Quando você vai, quando você cumpre, quando você é obediente, o Senhor te revela as coisas que ele deixou oculta. Aquelas que ele não deixou, não revelou a nós, para nós não nos perdermos. Lembre, Deus faz essas coisas porque Ele quer ver o nosso coração. Não, Ele já sabe tudo. Ele quer mostrar para nós em que grau de vida espiritual nós estamos. Deus sabe tudo. Ele sabia e sondava o coração. E ainda assim somos nossos corações. Ele se revela a nós para saber, mostrar para nós onde estamos, em que nível de vida espiritual nós estamos. Nós estamos caminhando, mas não sabemos onde estamos. Nós não sabemos quem é Deus em nós, o que somos nós em Deus. Deus se revelou assim para Abraão. É interessante quando Abraão ele chegou ao monte, ainda nas terras, antes de chegar ao monte, ele disse assim para os
Eu vou. Aleluia. Aleluia. Eu volto. Voltaremos. Ele falou no plural. Não é para a morte, é para a vida. Voltaremos, adoraremos e voltaremos. Aleluia. E o Senhor diz nessa noite: a prova nas quais está passando não é para a morte, mas é para a vida. Glória a Jesus. Aleluia. Ele seguiu com o menino, seguiu com Isaac para o holocausto. E a palavra diz, em fé, a palavra de Deus diz assim: Sem fé é impossível agradar a Deus. ele deu uma medida. Faça uso. Faça uso. Abraão chegou ao lugar, chegou ao monte, e a palavra de Deus diz que ele. Mas tem uma conotação que eu gostaria de colocar para vocês antes mesmo de falar a respeito de colocar o menino. Quando ele seguiu, essa parte me chamou a atenção. Quando ele pediu para que os moços ficassem, ele pegou a lenha e colocou sobre os lombos, sobre Isaac. E aí o Senhor me chamou a atenção. Eu já ouvi muitas pregações, mas quando eu ouvi essa frase, Abraão pô-la sobre Isaac a lenha, e o Senhor disse assim: isso não te lembra nada? No caminho da montanha, no caminho do sacrifício. E o Senhor trouxe para mim. Isaac era uma conotação de Jesus Cristo ressurreto. E aí eu lembrei da via dolorosa, a via difícil, sangrenta de Jesus. João relatou isso. Um menino com a lenha sobre si, Jesus no Calvário, com uma cruz sobre ele, na via dolorosa, indo ao Gólgota. O que você quer dizer nisso? Deus estava mostrando ali no Velho Testamento. Posteriormente, ele haveria de levantar o imaculado santo, homem santo, nas quais não iria amenizar como assim o cordeiro, mas iria expiar o pecado do mundo. A redenção, o plano de redenção viria sobre os homens. A revelação. Aleluia. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a pôs sobre Isaac, seu filho. Chegou no lugar, chegou a hora da entrega. Eu imagino o coração de Abraão bater forte, mas ainda assim, com a sua expectativa, com a sua confiança, com a sua fé acionada, esperando Deus fazer algo. Outro sim que me chamou a atenção, além dos moços, além da lenha sobre Isaac, ensina o teu filho no caminho que deves andar, para que amanhã, seja o tempo que for, ele não venha se apartar da palavra, se apartar do seu Senhor. Por que você diz isso, mãe?
nome de Jesus. Chegou a hora da entrega. Começou a edificar Abraão o holocausto. Ali havia a lenha, o cutelo, a oferta. O menino vendo todo aquele cenário disse assim: meu pai, temos a lenha, o fogo, e onde está o cordeiro para o holocausto? Eles seguiam juntos e ele disse: Deus proverá para si o cordeiro. Aleluia. Ele mentiu para o menino? Não, porque a sua fé alcançar de que ele voltaria, não foi essa palavra para os moços em adoração? Você confia e deixa. E mesmo quando o caminho aperta, você ainda diz: Ele proverá. Não importa. Eu fico na palavra em adoração. Voltarei em glória, em triunfo. Porque Ele é fiel para comigo. Aleluia. Amarrou Isaac, Abraão amarrou Isaac. Eu imagino um menino que não foi ensinado. Eu imagino um menino que não foi, os seus pais não ensinaram no caminho. Se fosse este, na entrega, iria espernear. Mamãe usava esse termo. Espernear. Ele ia dizer: papai, você está louco? Não me amas? Jesus subiu a cruz. Não se queixou, não esperneou. O menino foi calado, mudo, e a palavra diz que ele subiu ao matadouro.
sem vão tentar a voz. Outros já estão executando, já estão no processo. Outros já estão levantando altares, crendo, aleluia. Outros já passaram o processo. Glória a Jesus. Não importa onde você está, o Senhor diz nesta noite: eu sou o teu Senhor, eu sou a provisão, eu sou o caminho, eu sou a vida. Glória a Jesus. Aleluia. Quando o anjo do Senhor falou assim dessa forma, Abraão, o sacrifício apareceu. Aleluia. A palavra diz que por detrás dele aparecia um carneiro preso pelos chifres no mato. E eu imagino a alegria no coração, a Bíblia não nos relata, mas a alegria no coração de Abraão. Dizer em quem eu tenho crido, ele trouxe, ele proveu. Não hesitou um só momento, pegou aquele carneiro. O altar já estava edificado. Tirou o seu filho que já estava sobre a lenha. Deixa eu só lhe falar. A lenha e o fogo têm tudo a ver, assim como o cutelo e a palavra. A lenha é o que faz aquecer, levantar as chamas do Espírito Santo em nós. Sabe o que o Senhor está dizendo? Oração. Se mantenha em oração para que essa chama viva, gloriosa esteja ardendo em nós. O cordeiro foi colocado. E outro sim. O altar. Altar é lugar de sacrifício. E o Senhor me levou para a mulher samaritana. Quando ela conversava com Jesus, disseram assim: onde se deve adorar? No Monte Gerizim? Em Jerusalém? A palavra de vida já estava no seu coração, a transformação já havia acontecido a ela. Aleluia! Eu e você podemos, pela graça, levantarmos altar de adoração onde quer que nós estejamos. O Senhor, na conotação numérica, falou: vai para uma das montanhas da terra de Moriá. Hoje, eu e você, como oferta movente, nós levantamos altares de glória, de adoração, onde quer que estejamos. Aleluia! Esse tempo da graça que estamos vivendo, Jesus já falaram a mulher samaritana, já revelaram a ela, e hoje nós vivemos com a graça, com a sua graça, com o seu poder. Aleluia! Qual é a dificuldade que temos ao ouvir a sua voz e atentarmos para o seu chamado? Abraão desconhecia a fé e assim manifestava. A dispensação para aquele tempo não era do Espírito Santo. Ele estava numa revelação de Jesus morrendo pela humanidade. Olha como era a situação de Abraão para aquele tempo. E o Senhor me trouxe. Hoje eu e você, graça, a graça, tão maravilhosa graça, temos o testemunho de Abraão. Segundo, estamos na dispensação do Espírito Santo, o bondoso, o amigo que ajuda. Ele não tinha um amigo que ajuda. Temos a Jesus por meio da sua palavra, o Verbo que se fez carne, habitou entre nós, acendeu o céu e deixou o Espírito Santo, porque temos dificuldade de ouvir a sua voz e não endurecemos o nosso coração, e assim como Abraão, nos sujeitar. Eu falo luz, porque
Jesus. Quando a provisão veio, ele ofereceu, ele chamou aquela montanha de Deus proverá. Tem até uma canção que eu gosto muito bem, eu ouvi muito no carro. Deus proverá, Deus proverá. Subirei ao moriá, mas vou cantar. Não importa o que vier, mas vou aceitar. Você não o vê, mas nós, para que tenhamos vida, precisamos dele. Para vir ao nosso encontro, para nos sustentar nesse período de ouvir a voz e chegarmos ao propósito do sacrifício. Abraão não fez isso para simplesmente se ver livre de ter que entregar o seu filho. Ele fez por obediência, fez por amor, fez por zelo. Versículo 15 diz assim: então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez no céu, se disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque fizeste isso e não negaste o teu filho, o teu único filho. Aí vem a bênção do Senhor para aqueles que permanecem. Abençoarei grandemente a tua descendência. Aleluia. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, como a areia da praia do mar. Aleluia. A tua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Glória a Jesus. Descendência poderosa, descendência gloriosa. O Senhor está dizendo para nós, se nós assim colocarmos aos nossos filhos, a quem estivermos à nossa volta, a nossa herança não estará perdida, terá um legado poderoso em Deus. Você crê? E ele diz assim: e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque obedeceste a minha voz. Ouvindo essas coisas, Abraão voltara para os seus moços e foi habitar o berço. Nós o fazemos porque queremos ter uma posteridade, uma descendência rica, gloriosa, divina em Deus. Nós não fazemos por interesse, nós fazemos porque somos zelosos do bem, porque nós temos Ele dentro de nós, porque Ele é a nossa maior porção. Aleluia. Que nós venhamos olhar para esta palavra e nos atentarmos a ela, na nossa pequenez, na nossa fragilidade, nos nossos pecados, porque a palavra diz que quem não tem já está em pecado, mas sempre nele, pedindo perdão, nos reconciliando a Ele, nos voltamos para Ele, esvaziando-nos, para que Ele venha nos encher. Que nós venhamos como oferta movente entregar o nosso melhor para o nosso Senhor. Se nós não, eu lembro de uma pregação que o Senhor me trouxe nessa casa, não sei se vocês se lembram, a respeito da mulher que entregou o seu melhor perfume aos pés do Senhor. E a conotação no meio: se nós não tivermos uma entrega por completo a Ele, nós vamos entregar, derramar em deuses estranhos. Como oferta movente, eu e você venhamos ser cheios de Deus, da palavra de conhecimento. A palavra de conhecimento não te desvia, não te desmotiva, não te traz pensamento de morte, mas traz pensamento de vida. Se você puder, fique de pé. Amém. Seja o empecilho que se colocou as nossas vidas
Espírito veio a nós para ser removida com a mudança de pensamento as nossas vidas, a nossa alma. Em todo tempo, busca o Senhor, para que a sua motivação de adoração seja mais correta e ele possa aceitar. Não entregue meia boca. O Senhor coloca algo poderoso em nós, para assim executarmos, para assim fazermos. Honra o Senhor com a tua vida, você é oferta. Vou repetir.